O Setembro Amarelo é uma campanha permanente de prevenção ao suicídio, que neste ano ganhou importância maior por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesses tempos sombrios, quais são os efeitos emocionais da Covid-19 e como isso amplia os riscos e os transtornos mentais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em mais uma edição especial e remota por conta da quarentena imposta aí pela crise sanitária. O nosso entrevistado de hoje é o médico psiquiatra Otávio Maia Saliba, que é do Programa de Prevenção à Saúde, Amor à Vida, da AMAGES Saúde, e também ele é fellow da Sociedade Internacional Norte-Americana de Psiquiatria. Doutor Saliba, obrigado por nos atender nessas condições e conceder essa entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Orion, ao convite. Agradeço a AMAGES para falar de um tema tão atual e tão importante. É um prazer. Muito bem, é você que nos acompanha. Inscreva-se, por favor, no canal da AMAGES no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Saliba, a pandemia não mexeu apenas com o corpo, mas também com a cabeça dos brasileiros e dos cidadãos de todo o mundo. Quais são os sintomas mais frequentes? Em dezembro de 2018, foi descrito um novo caso de pneumonia letal em Wuhan, na China. E essa doença foi causada por um novo coronavírus. Ele teve uma disseminação rápida, é uma doença pouco conhecida, não existe um tratamento adequado e foram tomadas medidas no sentido de prevenir complicações que alteraram e atrapalharam muito o bem-estar emocional das pessoas. Muito bem. Mesmo antes da pandemia, doutor Saliba, o Brasil já era considerado aí, pela Organização Mundial da Saúde, um país campeão em ansiedade, né? Por que isso? A instabilidade que vivemos no Brasil, instabilidade econômica, política, todas as dificuldades que estamos vivendo no mundo em transformação, isso tem gerado um aumento do número de ansiedade muito importante. E depois da pandemia, isso agravou demais. No dia 13 de março de 2020, o presidente Trump declarou nos Estados Unidos que a pandemia do Covid-19 era uma emergência nacional. A partir daí, o número de procura por informações referentes à ansiedade, ao pânico, à crise de pânico, disparou no Google. O pico foi no dia 28 de março, confirmando imediatamente o efeito colateral psicológico da pandemia nas pessoas. E como o senhor falou aí há pouco das medidas adotadas, né? Por exemplo, o isolamento social, com ele houve aí aumento de doenças mentais, como depressão, ansiedade, angústia e até o suicídio, a tentativa, né? Durante essa pandemia, não é isso? Entre 24 e 30 de junho de 2020, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com 5.470 pessoas. E os dados foram alarmantes, especialmente com relação aos jovens de 18 a 24 anos. 40,9% dos entrevistados relataram pelo menos um dos sintomas, ou de ansiedade ou de depressão. Nos jovens entre 18 e 24 anos, 75% responderam positivamente. 13,13% relatou o início ou o aumento do uso de álcool ou droga para lidar com a pandemia. Nos jovens, a resposta, a percentagem foi de 26,3% dos entrevistados. Doutor Saliba, eu sei que o senhor tem 46 anos de medicina, é um especialista e gosta muito de história também, né? Na humanidade, na história da humanidade como um todo, já tinha acontecido uma situação tão atípica como essa de hoje? Olha, nós tivemos a gripe espanhola em 1918, que já foi relatada por Menninger como causadora de um intenso impacto emocional, pela
pela separação das pessoas queridas, pelas mortes, e também a pandemia ela foi decretada a primeira vez em Veneza, aproximadamente em 1217, e para separação de leprosos e também pela peste negra. Só que os efeitos danosos da pandemia do Covid elas estão superando em muito o que assistimos anteriormente. Na gripe espanhola, no Brasil, morreram aproximadamente 30 mil pessoas. Atualmente, com essa pandemia, aqui no Brasil, já morreram mais de 130 mil pessoas. Na Guerra do Paraguai, que teve uma duração longa, morreram aproximadamente 50 mil brasileiros. Hoje, nós já estamos na pandemia com quase 3 vezes o número de mortes. Então, o que estamos assistindo é novo e muito grave. Sim. Doutor Saliba, agora, outras medidas adotadas, por exemplo, as transformações até no mercado de trabalho, o home office, por exemplo, que ao mesmo tempo protege as pessoas do contágio, né? E tem também outras consequências, né? Bom, a primeira coisa que aconteceu com a pandemia foi um agravamento enorme da crise econômica, um desemprego brutal, várias empresas fechando, e muitas pessoas ficaram alijadas do mercado de trabalho. Aqueles que puderam trabalhar remotamente tiveram um ganho, e eu acho que esse trabalho remoto ele vai mudar um pouco a sistemática de tratamento, porque, especialmente na medicina, a telemedicina está facilitando muito a ajuda às pessoas. Eu tenho feito atendimentos virtuais em casos gravíssimos que você é capaz de resolver rapidamente uma crise que seria impossível da pessoa se deslocar até pelas medidas adotadas. Então, eu acho que tem um lado negativo, mas também isso vai deixar um legado. Porque, na verdade, é o seguinte, as pessoas ficam nesse cenário de tanta incerteza, muita gente evita, até para complicar mais a situação, evita procurar tratar-se, por exemplo, de outras doenças. E tem aqueles casos de pessoas que, a qualquer sinal, qualquer sintoma, correm por atrás de um médico, um atendimento médico, às vezes até desnecessário, né? Aconteceu exatamente esse quadro que a gente chama de ansiedade da saúde. Aquelas pessoas que procuravam um tratamento, por exemplo, uma quimioterapia para o câncer, muitos se afastaram com medo de contaminação no ambiente hospitalar. E isso atrapalhou muito tratamentos, especialmente aqueles crônicos, que não podem ser interrompidos. E, por outro lado, outras pessoas entraram num processo de ansiedade e, a todo momento, procuraram atendimento médico. E outra questão é que sintomas simples e banais, que antigamente passavam como um simples resfriado, uma coriza, uma tosse, sintomas sem gravidade, que antigamente não levavam à preocupação, hoje são um sinal de alerta, e muitas pessoas entram em quadros de ansiedade com medo de estarem com Covid e de morrer. Pois nesse campo aí da psiquiatria, doutor Saliba, como entender e identificar quando esses sentimentos deixam de ser algo, por exemplo, momentâneo, menos grave, e passam a ser considerados graves, precisando de um tratamento? Como identificar e entender essa situação? Geralmente, a gente consegue fazer uma avaliação pela intensidade dos sintomas, pela duração e pelo efeito no dia a dia, nas atividades do dia a dia. Isso nos dá uma pista até que ponto que aquele sintoma ou que aqueles sinais estão indicando que aquela pessoa precisa de um tratamento especializado. E nós temos vários sinais de alerta emocionais
que estão muito frequentes, que eu posso enumerar para você, especialmente agora na pandemia. Doutor Saliba, por exemplo, em casa, antes de chegar a uma consulta remota, por exemplo, quais são os sinais, esses alertas vermelhos que o senhor falou aí, que as pessoas têm que ficar atentas para identificar e buscar essa ajuda, não é isso? Um sintoma muito frequente hoje é da insônia. A quantidade de pessoas que têm solicitado o uso de algum indutor do sono aumentou demais. Então, insônia, pesadelos e outra questão também, os jovens estão alterando o seu ritmo circadiano, trocando o dia pela noite. Isso está acontecendo com muita frequência, com prejuízo do estudo, das atividades escolares. Outra questão frequente, uma irritabilidade excessiva. Isso você pode facilmente detectar quando você sai no trânsito. As pessoas estão explosivas, por qualquer coisa tem uma reação intensa. Ansiedade é outro sinal. Pânico. Nessa crise, eu fiz o atendimento de muitas pessoas que apresentaram crises de pânico. Elas aumentaram. Outra questão também, alterações bruscas de humor. Você ficar instável emocionalmente, angústia, às vezes ficar muito inquieto, ou então permanecer todo o tempo em alerta e excessivamente preocupado com tudo. A mídia teve um efeito agravante nessa questão, porque, especialmente no começo, as pessoas ficavam ligadas todo o tempo na televisão, assistindo os horrores. E isso foi bom ou foi ruim? Eu acho que teve um efeito maléfico, porque a hiperexposição a essas informações aumentou muito o nível de ansiedade. Então, as informações são importantes, mas elas precisam de ser dosadas e serem objetivas. E também nós temos muitas fake news. Pois é, só fora dos meios de comunicação tradicionais que buscam informação para que as pessoas estão ansiosas diante da incerteza. Agora, você imagina essa rede de fake news que, ao mesmo tempo, traz desinformação e agrava mais ainda o conhecimento dessa situação. Nesse cenário de informação excessiva, desinformação, fake news, tem a discussão da cloroquina, que é receitada e indicada via satélite para o país todo, muitas vezes sem comprovação científica. Só tem informações sobre o eventual efeito da cloroquina sendo aplicada no tratamento aí da Covid? Olha, a cloroquina ela não tem uma comprovação científica de eficácia, tanto que o FDA, que é o órgão regulador americano, ele não indica para o tratamento da Covid-19. E a cloroquina, além de efeitos também adversos cardíacos, ela também pode ter eventos adversos psiquiátricos. Isso é relatado. Então, é importante que todas essas medicações sejam prescritas com estrita indicação de um médico e também, geralmente, em situações especiais. Isso não pode ser propagado que qualquer um use. A mesma coisa, corticoide. O corticoide pode induzir a uma insônia grave. Só deve ser usado por especialista em situações especiais. Ou seja, evitar a automedicação também nesses casos, né? Sim, a automedicação é terrível. E cada hora aparecia na mídia uma medicação, um vermífugo, um anticonvulsivante, todo mundo usando isso, inclusive em casos de contraindicação absoluta. Eu mesmo tive pacientes que me recorreram, uma senhora idosa, querendo tomar essas medicações, e tem uma contraindicação, ela tinha várias doenças graves, então isso não é para ser propagado como uma pílula mágica. A cloroquina, especialmente, tem efeitos colaterais muito sérios e ela não teve uma comprovação científica importante para justificar o uso
ainda mais indiscriminado. Eu gostaria que o senhor avaliasse para a gente a questão do suicídio, já que esse é o foco da campanha do Setembro Amarelo. Entre nós, parece um palavrão um pouco assustador, que é tratado como tabu. Isso é um equívoco da nossa cultura? Isso é um equívoco da nossa cultura, porque, na verdade, hoje isso é uma preocupação mundial com o aumento do suicídio, especialmente nos jovens. Os jovens, eles estão, especialmente com a pandemia, muito preocupados com o seu futuro, porque foram interrompidos os estudos, as perspectivas, os trabalhos, as empresas não estão contratando. Então, se você associa o futuro a situações difíceis, negativas, reduz o otimismo, o suicídio passa a ser visto como um alívio. E é o que está acontecendo com os jovens. A incerteza, ou a combinação da incerteza do seu futuro pessoal e perspectivas a longo prazo, sem muita esperança ou promessa do futuro, os faz pensar como se a vida não valesse a pena. A desesperança é um grande gatilho para o suicídio. Ok, doutor Saliba, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes, por favor, o senhor fizesse para a gente uma indicação de leitura nesse período de quarentena, para as pessoas poderem aproveitar mais ainda, né? Mas você se refere a uma leitura leve, uma coisa mais lúdica? A critério do senhor. Olha, eu atualmente, como eu estou acompanhando um cenário nunca visto nessa gravidade, a gente sente até uma certa perplexidade com o que assiste. Então, você precisa também de ter alguma leitura mais lúdica. E eu estou lendo um livro que eu acho interessante, porque eu gosto de história, e eu também eu gostei desse livro porque é o Rio de Janeiro e eu tenho acompanhado o que está acontecendo com a crise econômica e todo o empreendedorismo antigo. Então, o livro é esse, Os Gimli. São pessoas muito empreendedoras, uma família que veio da França e contribuiu muito para o crescimento do Rio. O autor é Clovis Bulcão, e eu estou gostando muito das informações históricas, especialmente sobre aquela época. Ok, boa indicação, com certeza, obrigado. Doutor Saliba, voltando à questão então do suicídio, né? Quer dizer que falar de suicídio, que é outro tabu na nossa cultura, falar de suicídio não incentiva ninguém a cometer suicídio. Não. Isso é um erro. Se eu perguntar a alguém sobre suicídio, eu não vou induzir a ele ao suicídio. Isso, aliás, eu tenho um caso muito interessante de um colega meu, que é um dos maiores especialistas do mundo sobre suicídio, Dr. Sheehan, deu aula há muitos anos nos Estados Unidos e está fazendo muitos trabalhos. E ele, no seu livro, ele conta um fato muito engraçado, que esse assunto é tão assustador que os próprios médicos têm medo de perguntar. Então, um paciente suicida relata no livro dele que o médico mediu a pressão dele 8 vezes depois da tentativa de suicídio, mas não fez nenhuma pergunta sobre o suicídio. Mas isso não induz você perguntar. Entendi. Se alivia. Curiosamente, existe até um pacto entre os jornais, os veículos de comunicação, de não dar destaque a casos de suicídio, né? Eu acho que também só atrapalha em vez de discutir, debater o tema. Os suicídios, doutor Saliba, eles podem ser prevenidos ou não? Sim. Especialmente agora, na pandemia, é preciso que fique alerta naqueles sinais que podem indicar uma situação premonitória de um suicídio, especialmente aumento excessivo da ansiedade e também depressão. Grande parte dos casos de suicídio estão ligados a sintomas de depressão. Eu tenho atendido
Há muitas jovens e crianças com automutilação e muitas com ideação suicida intensa. Então, é importante que os pais fiquem atentos se o filho começa a se isolar muito no quarto, evita o contato, conversa pouco, começa alterações desse ritmo, sono, vigília, fica muito quieto, muito calado, porque todos esses sintomas podem desembocar no suicídio, além do abuso do álcool e das drogas. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o médico psiquiatra Otávio Maia Saliba, que é do programa aí de prevenção Amor à Vida da Mar de Saúde e também é fellow da Sociedade Internacional Norte-Americana de Psiquiatria. E conversamos aqui sobre essa campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha permanente de prevenção ao suicídio, que neste ano ganhou importância maior por conta da pandemia do novo coronavírus. Doutor Saliba, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu que agradeço e agradeço a Marges por estar divulgando essas informações que são muito importantes para as pessoas que estão vivendo esses problemas. Muito obrigado, vamos ficar por aqui. Se você quiser assistir, rever esse programa, basta ir até o canal da Marges no YouTube ou nos próprios canais, as redes sociais da associação e deixe lá também seus comentários, sugestões, serão muito bem-vindos. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.